O ano era 2018 e eu tive um episódio de surto psicótico onde eu saí em fuga no meio de uma BR cheio de carros velozes e num ato de pedido inconsciente de socorro, eu acabei tirando toda a minha roupa e continuei correndo pelado. Nessa situação, dois vizinhos intervieram. Um já estava com um grande pedaço de pau na mão, pronto para me estraçalhar por causa da minha pouca vergonha. O outro, já um senhorzinho, ele me conhecia desde moleque. Ele ajudou meu pai a construir a nossa própria casa, e logo ele percebeu que eu não estava no meu estado normal de consciência. Ele interviu nessa situação, me separou desse vizinho violento e logo me conduziu para minha casa, onde a minha família já me esperava em alvoroço por causa da minha fuga. Essa é uma história real, muito pessoal e não tão leve, mas eu sei que nesse exato momento ela pode estar se repetindo, principalmente em lares em que homens não sabem como expressar as suas próprias emoções. Eu vou aproveitar e deixar como recomendação um documentário que tem no YouTube que se chama O Silêncio dos Homens. Esse meu relato, ele vai principalmente direcionado para que talvez um dia esse meu vizinho que tinha a arma posta na mão pronta para me abater, para que ele um dia talvez possa assistir e vir a refletir sobre a sua própria conduta de ir de encontro e atacar outros homens como ele. E para responder a esse vizinho julgador, reativo e violento, se faz muito necessário eu vim contar sobre todo o contexto da situação em que eu passava naquele ano até chegar a essa situação tão deplorável. Em 2017, eu passei por uma grande decepção e desilusão de uma carreira de trabalho que eu havia investido por 7 anos e que da noite para o dia eu me vi sem ela. Eu saí do contexto de uma vida expansiva e independente financeiramente para retornar para a casa dos meus pais, num contexto de limitação e dependência financeira. Obviamente, tudo isso mexeu muito com o meu orgulho e com todas as emoções que eu não fazia ideia de que existisse dentro de mim. Aquele ano de 2017 para mim foi como se por anos eu tivesse lutado e me esforçado para conquistar um grande castelo de areia que se ruiu de repente. Eu já morava fora, eu já era independente, já morava com dois amigos muito queridos que naquele momento eles se distanciaram e foram embora para suas cidades e eu me senti sozinho. Eu trabalhava na aviação em uma companhia aérea e já fazia algum tempo que eu estava querendo mudar de função, ascender na carreira, porém eu estava tendo alguns entraves. Foi aí que eu fiz o processo seletivo para a companhia aérea concorrente, a Latam, um processo para comissários de voo. E é um puta de um processo, exige um grande esforço. Já é difícil você entrar para a aviação, imagina você num processo seletivo chegar até a seleção final. E eu cheguei até essa seleção final, fiz uma entrevista em inglês e, cara, eu contava com essa seleção e realmente eu criei muitas expectativas. E quando eu recebi essa negativa dessa seleção, eu fiquei muito frustrado. Com uma semana depois, eu também fui demitido daquele meu emprego atual. E aí foi que o meu chão saiu dos meus pés. Eu estava no meu penúltimo período de faculdade de Relações Internacionais e eu estava naquele momento numa grande crise porque eu já não aguentava mais estudar aquilo, não era nada do que eu queria a faculdade, então eu queria realmente jogar tudo para o alto porque eu estava completamente estafado e desmotivado. Uma vez desempregado, eu tinha bastante contas para me pagar e pensar em me recolocar no mercado de trabalho, sendo que eu havia passado vários anos em uma mesma área. Nessa mesma área eu já tinha feito um puta de um esforço para mim entrar e me recolocar numa nova função e ainda assim tinha tido uma negativa. Então a palavra naquele momento era frustração. Na real, eu estava completamente desnorteado. Eu havia passado anos lutando e me esforçando para conquistar tudo aquilo que eu tinha e eu já pagava o meu aluguel, eu tinha o meu carro próprio, eu fazia academia, eu tinha várias mensalidades para pagar de faculdade e naquele momento eu tinha que fazer um esforço que eu não sabia de onde eu tinha que tirar, porque eu estava de fato completamente cansado e no meio desse cansaço eu ainda estava lutando para conquistar ainda mais. Então era uma coisa de ansiedade que eu me colocava, de que eu estava sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais, e que no fim, quando a fonte de pote de ouro, na verdade, se esgotou, eu não tinha como, sei lá, eu não sabia exatamente para onde ir, eu fiquei realmente muito perdido. Enfim, eu tranquei a minha faculdade, retornei para casa dos meus pais e lá eu fiquei completamente inquieto. Eu não estava me dando descanso.
Eu entrava na internet loucamente para querer, de algum modo, entrar em algum outro emprego, qualquer que fosse ele, para que eu não pudesse ficar naquele contexto de limitação e dependência financeira na casa dos meus pais. Aquilo para mim era uma grande humilhação. E a repercussão de tudo isso começou a ser somatizada no meu próprio corpo, porque eu não sabia lidar com toda aquela situação, então eu comecei a ter grandes crises de ansiedade. E o pior, eu não sabia entender e não sabia como pedir ajuda. Desde criança, a minha educação, ela me fez engolir sempre o meu choro, eu não podia expressar as minhas emoções, e só o fato de eu estar desempregado já era algo que me deixava muito desolado, não me fazia estar confortável para pedir ajuda. Eu achava que eu teria que dar conta de tudo sozinho, como sempre, tudo na vida. E eu não me dava esse descanso de vivenciar esse luto, né, de tantos fins de ciclos que eu já havia passado, porque o meu foco era garantir o meu sustento, a minha sobrevivência. Então, querendo ou não, eu precisava sair daquela situação. Foi quando, passado um breve período de revolta, de negação e frustração, eu recebi a notícia de que uma amiga muito querida tinha cometido suicídio. Essa amiga era a Mayara, a moça que eu citei no vídeo anterior, que havia me levado para a igreja no período da minha adolescência. E a minha amiga em comum com a Mayara, ela me chamou para ir prestar homenagens no velório. E naquele velório foi quando de fato eu tive o gatilho de tudo aquilo que eu tinha de emoções dentro de mim que eu não expressava. Então, estar naquele velório da Mayara foi como experienciar a morte para refletir sobre a minha própria vida e todo o seu sentido. E foi um gatilho que abriu em mim de uma grande comporta de lágrimas que eu não sabia que existia dentro de mim, de emoções. E depois daquele velório, eu passei quase uma semana chorando, quase que compulsivamente, e a minha família, ela não entendia o porquê de tanto drama. A real é que quando citei que dentro de casa eu me sentia muito limitado, é porque falar sobre temas tabus como sexualidade, suicídio, morte, sempre foi como tocar em um grande vespeiro de sentimentos não acolhidos, pois logo seria taxados como frescura e dignos de culpa. E isso me incomodava bastante. Eu tinha uma grande necessidade de falar, falar e falar. Porém, era com poucos amigos que eu me abria para essas situações mais sérias e profundas, e esses amigos eles não estavam por perto naquele momento. Enquanto eu passava por todos esses dramas, sozinho e calado, eu comecei a sentir sensações diferentes pelo meu corpo. Essas sensações elas chegavam de repente e, passado alguns minutos, elas iam embora. O coração ele acelerava a ponto de senti-lo aqui na minha garganta. As minhas mãos elas suavam frio e um tremelique subia dos meus pés à minha cabeça, me fazendo ficar completamente desorientado espacialmente. Eu já sabia que era ansiedade. Eu me inquietava de ter de me abrir para minha família a respeito disso, de assumir tudo isso, pois na época eu não tinha um tostão furado para que eu pudesse ir em um psicólogo. Porque imagina, gastar dinheiro com psicólogo, sendo que eu nem mesmo entendia aquilo que eu realmente estava tendo. O modo prático dentro de casa também sempre foi rezar e entregar tudo para Deus. E aí teve um dia que eu senti um grande ímpeto de sair de casa para ir justamente na casa de uma amiga para que eu pudesse conversar e desabafar tudo aquilo que estava brotando de dentro de mim e que eu não conseguia dar vazão dentro de casa. E eu já não me sentia também seguro de dirigir o meu próprio carro, justamente por causa das barbeiragens que eu já começava a fazer. Então eu decidi ir de ônibus mesmo. E foi aí que eu peguei aquele ônibus e o inevitável aconteceu. No meio do caminho, dentro do busão, o piripaque veio novamente e eu não sabia me comunicar com ninguém. Então eu só olhava para o cobrador com os olhos esbugalhados, a mão no coração, como quem quer dizer claramente que eu estava morrendo. É óbvio que o cobrador, ele não entendeu foi nada, ele me ignorou completamente. E naquele momento eu fiquei com tanto medo que eu decidi descer no próximo ponto de ônibus. E no que eu desci, eu fui pegar um ônibus de volta para casa e, desorientado do jeito que eu estava, eu acabei confundindo o nome Gama, que era a minha cidade, com Guará.
que era uma cidade completamente diferente. E aí fui eu, bem crazy, no busão errado, e quando eu me dei por mim, eu só sabia respirar fundo e comecei a clamar aos céus por ajuda naquele momento. Foi então que da janela do busão eu avistei um lugar branco escrito Centro Assistencial André Luiz. E eu imaginando que seria um posto de saúde, um hospital ou algo assim, eu imediatamente puxei a cordinha do ônibus para me descer naquele ponto. E quando eu desci naquela parada, eu fui correndo para aquele lugar. E quando eu cheguei lá, eu cheguei bem ofegante, quase que tendo um infarto. E de pronto imediato, as pessoas que estavam naquele lugar, umas pessoas de branco, pegaram, me acudiram, me acolheram. E ainda que eu não soubesse exatamente nada do que estava acontecendo comigo, eu lembro que naquele lugar eu tive acolhimento, onde eu pude chorar, onde eu pude desabafar. E aquele papo que eu teria com essa minha amiga, que eu acabei não encontrando, eu tive com várias outras pessoas desconhecidas naquele dia e naquele lugar. E essas pessoas, elas me orientaram de como eu retornar para casa, elas me colocaram meu nome escrito lá no caderno e me deram uma água, que era uma água fluidificada. E aí eles me orientaram para que eu continuasse com as respirações profundas, que bebesse muita água e se caso eu tivesse alguma crise de pânico, que eu elevasse os meus pensamentos e mentalizasse muitas coisas boas. E aí que ao sair daquele lugar, eu de fato tive um outro piripaque quando eu cheguei numa outra parada que estava mais distanciada desse centro que eu estava. E naquele momento eu senti uma profunda tristeza, porque eu me senti completamente sozinho e eu estava muito desorientado. Eu não sabia onde é que eu estava. Eu lembro que eu até cheguei a ligar para o meu pai e eu acho que eu pedi socorro para ele, mas eu não sabia como ele podia me ajudar, porque eu não sabia onde é que eu estava, então eu não sabia como orientar ele a como ele ir lá me buscar. E acabei que eu deixei essa pulga atrás da orelha nele e bati o telefone. E eu lembro que eu fechei os meus olhos em um dado momento e eu fiz como essas pessoas me orientaram. Eu comecei a mentalizar coisas boas para mim. E foi aí que magicamente, dentro da minha cabeça, começou a tocar uma música. E essa música me trouxe muito alento para aquele momento que eu precisava. E era uma música que eu escutava muito quando eu era adolescente. E desde então essa música ela sempre esteve presente nas minhas crises de ansiedade e solidão, e ela sempre trouxe o alento de que eu precisava para mim continuar. E essa música é essa que estará agora no final do vídeo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se diferente. É cuidar que se ganha em se perder. Está-se preso por vontade é servir a quem vence o vencedor. É o tempo que nos mata, lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em partes, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sinto inveja, se vai dar sim.